Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje vamos falar sobre um programa super interessante que é os Jovens Embaixadores. Vamos começar falando o que é esse programa. O programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil que seleciona estudantes do ensino médio para participar de um intercâmbio cultural nos Estados Unidos. Os participantes são jovens brasileiros com perfil de liderança e engajamento cívico, que passam por um processo seletivo e têm a oportunidade de vivenciar a cultura americana, participar de atividades educacionais e de voluntariado e fortalecer os laços entre os dois países. O programa tem como foco promover o intercâmbio cultural, desenvolver habilidades de liderança e cidadania, e proporcionar uma experiência enriquecedora dos participantes. É muito interessante esse programa, então se você tiver oportunidade de participar desse programa, participe, gente. O processo seletivo pode ser cansativo, pode ser difícil, mas nada é impossível. Você consegue. Só você tem fé em você. Se você não passar, você pensa, eu tentei o máximo de mim. O máximo de mim eu tentei e não foi, infelizmente não foi dessa vez. Procurar outros programas interessantes que estejam mais ou menos ali no que você quer e participar também. Lembrando, gente, nada é impossível. Nada é impossível. Vocês conseguem se vocês tentarem. Então agora vamos falar sobre os pré-requisitos. Não coloquei aqui nos slides porque é muito grande e ia ficar muita informação. Então eu vou falar para vocês. Os pré-requisitos são ter nacionalidade brasileira, ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa, cursar o ensino médio na rede pública brasileira, é preciso estar cursando ao menos o primeiro ano do ensino médio em 2023, porque as inscrições ainda não abriram. Pelo menos quando eu olhei, as inscrições ainda não estavam abertas, então tá tudo como ano passado. Ter boa fluência oral e escrita em inglês, ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior, jamais ter viajado para os Estados Unidos, pertencer à camada socioeconômica menos favorecida, ter excelente desempenho acadêmico, escolar, ter perfil de liderança e iniciativa, ser uma pessoa comunicativa, possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade, possuir engajamento ativo em iniciativas de empreendedorismo ou impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses. Lembrando que pode... Você agora quer participar e para o ano que vem. Então, você pode participar de alguma iniciativa agora que dure 6 meses ou mais, né? Se você já está participando de uma iniciativa, aí você coloca lá que você participa de uma iniciativa de empreendedorismo ou impacto social durante 6 meses ou mais. Ah, desculpa. Como eu ia pular a parte mais importante, que é o processo seletivo. Vamos começar com o processo seletivo. É um processo meio extenso, mas não é nada um bicho de 7 cabeças. Aqui eu coloquei as principais etapas, que são as mais importantes, mas eu vou explicar detalhadamente cada uma delas. A etapa 1 é o preenchimento do pré-cadastro. As pessoas interessadas no programa do Jovem Embaixador recebem uma resposta automática informando se enquadram ou não nos pré-requisitos exigidos e se podem seguir adiante no processo seletivo. Então, se você vai se inscrever lá, escrever o pré-cadastro, colocar suas informações e vai receber uma resposta automática falando se você pode ou não participar pode continuar, a sua inscrição nesse programa. Que aí você vai passar para a etapa 2,
que é quando você preenche o formulário de inscrição do programa. Que aí você vai colocar suas informações pessoais, anexar os documentos que comprovam o que eles estão pedindo, né, no formulário de inscrição, que também comprovam todos os requisitos que eles pedem. E com isso, na etapa 3, todos os documentos anexados que comprovam os pré-requisitos são mandados para instituições parceiras. E após a análise, eles vão falar se você foi aprovado ou não para esse programa. Na etapa 4, as pessoas que foram aprovadas na etapa 3, né, elas são conduzidas a fazer a avaliação escrita, que é em inglês, lembrando, ela é toda em inglês e online. Não podemos esquecer disso, que é um tópico muito importante. Que eu vou falar agora mais pra frente, né? Que é tanto a prova quanto a entrevista oral, elas são em inglês. Agora, vamos falar sobre a etapa 5. As instituições parceiras, elas revisam as avaliações das pessoas que se candidataram, juntamente com o formulário de inscrição e os documentos que comprovam os pré-requisitos, e indicam até 2 dessas pessoas para a etapa seguinte do processo seletivo. Lembrando que é competitiva sim, porque você vai ser escolhido para representar o seu estado. Então, você vai ser a única estudante a representar, vamos dar um exemplo, se eu for escolhida, eu vou ser a única estudante a representar o estado de São Paulo nesse programa, entendeu? Quando você passar para a etapa 6, que é depois deles revisarem tudo, aí você vai passar para a etapa 6. Eles vão formar um comitê com a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil e avaliar os materiais indicados pelas instituições parceiras, né? E selecionar aquelas com maior pontuação para a realização da entrevista oral. Lembrando, ela é em inglês e online. Se você passar, aí tem a etapa 7. O Comitê de Seleção da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos realiza as entrevistas orais com as pessoas selecionadas na etapa anterior. Então, você vai fazer uma entrevista com eles, vai responder as perguntas totalmente em inglês, que eles responderem para você, que eles vão querer avaliar como é a sua desenvoltura com o inglês, para ver se você vai conseguir se virar lá, vai conseguir entender o que o programa oferece. Depois de aprovado da etapa 7, que é a entrevista, vocês vão para a etapa 8. Que aí o consulado, a seleção da embaixada e consulado dos Estados Unidos do Brasil, eles revisam a sua documentação completa das pessoas entrevistadas, lembrando, quando você passou da entrevista. E elas são selecionadas, e eles vão selecionar os próximos jovens embaixadores os próximos jovens embaixadores. Que aí, na etapa 9, eles anunciam oficialmente o resultado do processo seletivo. Agora, vamos falar o que o programa cobre. O programa, ele, como eu falei para vocês, né? Ele cobre, tá pequenininho, mas tá pequeno, mas dá para enxergar. Ele cobre passagem aérea e doméstica internacional de ida e vinda dos Estados Unidos, orientação pré-partida do Brasil, hospedagem e alimentação no Brasil e nos Estados Unidos durante a implementação do programa,
Custos referentes à solicitação de visto de entrada para os Estados Unidos, eles também cobrem isso, o valor, né? Implementação e coordenação do programa no Brasil e nos Estados Unidos, eles vão te acompanhar tanto aqui quanto lá. Seguro-saúde com cobertura durante o período do programa. Então, se acontecer alguma coisa, tem o seguro-saúde para te ajudar lá nos Estados Unidos. E os deslocamentos terrestres relacionados ao programa. Agora eu vou mostrar para vocês o que o programa não cobre. O que o programa não cobre? Eventuais despesas relativas ao deslocamento para a realização das avaliações escritas e ou oral em formato virtual durante o processo seletivo. Custos relacionados à solicitação de emissão do passaporte brasileiro. Eles só cobrem do visto para você poder ir viajar. Eventuais despesas pessoais durante a viagem. Compras, telefonemas, excesso de bagagem, compras de coisas pessoais para você usar lá, eles não cobrem. Como funciona o programa? Aqui eu coloquei bem básico e eu vou falar agora para vocês mais aprofundado como funciona o programa. O programa geralmente acontece em janeiro, com as datas específicas determinadas no lançamento, que é o cronograma que tem no site oficial dos Jovens Embaixadores. Antes da viagem para os Estados Unidos, os participantes passam por uma orientação pré-partida no local de embarque. Lá recebem informações sobre o programa, participam de atividades e fazem a entrevista para o visto. Quando você chega nos Estados Unidos, tem a programação que inclui workshops sobre liderança e empreendedorismo em Washington, D.C., que é lá que você vai participar do programa, nessa cidade. Visitas a escolas e encontros com representantes do governo de Washington. Em outra cidade, participam de atividades relacionadas ao tema do programa, visitam projetos de empreendedorismo jovem e fortalecem suas habilidades de liderança. Ao retornar ao Brasil, os participantes devem apresentar projetos de empreendedorismo ou impacto social para implementar em suas comunidades. Então, seria como mais ou menos um TCC para mostrar o que você aprendeu na viagem. Recebem orientações e participam de oficinas para desenvolver esses projetos. No final do programa, voltam para suas cidades no Brasil no mesmo dia de chegada dos Estados Unidos, a menos que não haja voos disponíveis, quando são acompanhados por um coordenador adulto designado pela organização. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, Agora fica com vocês o relato de uma pessoa que participou desse programa. Lembrando, gente, nada é impossível. Se vocês tentarem, vai que vocês conseguem passar num programa desse. E agora fica o relato de uma pessoa que participou desse programa. Tchau, gente, e até a próxima aula. Oi, gente. Meu nome é Sara Shoa, eu tenho 19 anos de idade, sou de Fortaleza, Ceará, e sou jovem embaixadora 2023. No vídeo de hoje, eu vim contar um pouco da minha experiência com o programa, como foi que eu descobri o programa de Jovens Embaixadores, como foi o processo seletivo, a aplicação, como foi a minha experiência em si durante o programa e dicas para quem quer aplicar futuramente para essa oportunidade tão incrível. Bom, o programa de Jovens Embaixadores, ele é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos, juntamente com a Embaixada Brasileira, que leva jovens estudantes de 15 a 18 anos de idade para um intercâmbio cultural nos Estados Unidos. Nesse intercâmbio, no programa em si dos Jovens Embaixadores, a gente faz inúmeras atividades que envolvem nosso crescimento profissional, como também, não só profissional, mas também como pessoa. A gente pratica o nosso idioma, o inglês, mas não só isso, a gente também conhece algumas causas
sociais que a gente pode trabalhar nelas. A gente conhece também as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. E também a gente não só aprende sobre as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos, mas também as diferenças culturais que existem no nosso próprio país, né, o Brasil. Porque como o programa leva brasileiros, né, estudantes de diferentes lugares do Brasil, a gente consegue aprender muito sobre peculiaridades, né, diferenças de cada região do nosso próprio país. Então, é um programa que a gente diz que a gente não aprende só sobre o outro país, os Estados Unidos, mas também como o nosso. Agora, quem pode participar desse programa, né? No caso, é aberto a todo mundo? Não. No caso, quem pode participar são jovens estudantes de escola pública, obrigatoriamente, de 15 a 18 anos de idade, que possuem ali um domínio do inglês, não precisa ser fluente, mas você precisa compreender o que a outra pessoa está falando, você precisa conseguir expressar suas ideias, seus objetivos, falar o que você pensa em inglês, tá bom? Para você conseguir ali ter um bom proveito do programa, né? Do programa em si, dos Jovens Embaixadores nos Estados Unidos. Você precisa participar de algum projeto social ou algum engajamento social ali, algum extracurricular, né? Há mais de 6 meses. Você precisa fazer parte da camada socioeconomicamente desfavorecida. E você também precisa jamais ter viajado para os Estados Unidos, tá bom? Esse é um dos requisitos, assim. Não só esse, tem alguns também outros pré-requisitos que eu não citei, mas esses requisitos são alguns do que você precisa ter para você conseguir aplicar e ter chance de passar. Eu descobri os Jovens Embaixadores, né? Esse programa incrível, no meu ensino médio. Eu tava com 14 anos na época, porque eu entrei com 14 no ensino médio. E eu descobri em 2020 pela minha professora, a minha professora de inglês. Ela é bem engajada até hoje em oportunidades assim de levar estudantes para fora, enfim, oportunidades para você treinar o seu inglês. E na época ela apresentou o programa para a escola e as pessoas que tinham interesse iam ter uma aula assim, especial para ela ia ajudar no processo de aplicação. Então eu fiquei, obviamente, muito interessada, mas infelizmente veio a pandemia e as aulas ficaram no formato online e eu não consegui ter tanto assim, motivação para aplicar para os Jovens Embaixadores. Mas durante a pandemia eu consegui me encontrar em alguns projetos sociais. Na verdade, eu já era assim socialmente ativa, né? Eu conseguia participar de alguns projetos sociais, só que na minha mente não era assim, sabe? Algo necessário, algo um extracurricular. Eu fazia só porque era legal. Então, no ensino médio foi quando eu descobri outros projetos sociais, né? E consegui me encontrar em 3 eixos na minha vida, né? Que é educação, saúde e meio ambiente. Então, já participei de projetos sociais que envolvem as 3 temáticas. E pra mim, foi muito útil passar a pandemia participando de projetos sociais, me engajando na área, porque eu consegui fazer uma aplicação boa para os Jovens Embaixadores, uma aplicação que me agradava como um projeto social, porque era algo que eu me identificava. Então, tornou o processo de aplicação mais gratificante, assim, mais tranquilo, sabe? Mais de boa. E agora, sobre o processo seletivo. O processo seletivo em si, ele tem várias etapas. O primeiro são os pré-requisitos, né? Pré-processo seletivo. Nele tem os pré-requisitos, eles vão perguntando ali a você se você tem esses pré-requisitos. Se você tiver os pré-requisitos, você consegue abrir o edital oficial, que é a aplicação oficial dos Jovens Embaixadores. Nessa aplicação oficial, é dividido também por áreas, vamos assim dizer. Tem a área pessoal, tem a área da escola, tem a área familiar, tem a área dos projetos sociais e tem as perguntas adicionais. Se eu não me engano, são essas. E aí você vai preenchendo cada área ao longo do tempo que você tem, da sua deadline, né? Do seu tempo que você tem para enviar a sua aplicação. Você precisa ter muito cuidado porque é uma aplicação muito burocrática, precisa de tempo para documentos. Inclusive, se você coloca algum documento errado ou deixa de colocar ele é um critério para você ser desclassificado. Então, você precisa prestar bastante atenção. E também é um processo assim delicado porque há algumas perguntas que você precisa ser você mesmo, você precisa ali escrever e você não pode escrever assim deliberadamente, sabe? A forma que você quer. Tem um limite de caracteres para você escrever
na frase. Então, você precisa ser claro, objetivo, mas também expressar o que você quer falar em poucas palavras. E, enfim, depois que você enviar todos os documentos, responder as essays, né, as mini redações, mini perguntas que tem ali um limite de caracteres, você envia sua aplicação. Se você passa na aplicação, você faz a entrevista, que também é bem tranquila. A entrevista ela é guiada em inglês, mas que você precisa ser só você mesmo para você ter um bom proveito e conseguir curtir o momento. A minha experiência, assim, ela foi incrivelmente incrível no programa, eu não sei nem como falar. Acho que ela abriu meus olhos para inúmeras possibilidades que eu tenho no mundo, sabe? De estudo, de trabalho. E eu acho que quando você se torna um jovem embaixador, você automaticamente tem uma nova visão de mundo, você consegue ter uma percepção diferente das coisas, sabe? E eu acho que isso é muito bom, porque a gente consegue crescer muito como pessoa, não só como pessoa, mas também como profissional. Então, você sai do Brasil sendo alguém, você volta totalmente diferente. Você volta perdendo um pouco de você, porque você deixou uma parte de você em cada canto do Brasil. Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, você volta também com uma parte dos Estados Unidos e uma parte de cada canto do Brasil com você. E você leva assim pro resto da vida. Então, eu acho que é uma experiência em que você faz amigos que duram pra vida inteira. Então, é muito boa. Além de você também treinar seu inglês, né? Eu acho que, pra mim, também foi um upgrade muito grande no meu inglês, porque eu conseguia falar, mas eu não era muito insegura. Mas depois que eu voltei do programa, eu senti que eu evolui muito. Eu consigo já, assim, falar com todo mundo. E também no programa em si, a gente vai se soltando e vai conseguindo se comunicar melhor em inglês e perceber mesmo nossa evolução no idioma. E eu acho que dicas para quem tem interesse de aplicar é ser você mesmo. Você precisa ser você mesmo em todo o processo seletivo para que você consiga transmitir por que você quer ser jovem embaixador para o avaliador. Sem contar também que eu acho que se você nunca foi engajado socialmente em algum projeto social, eu acho que você precisa ir testando, né, diferentes projetos sociais para ver qual área você se identifica no projeto social. Ou se você já tem uma área em mente, por exemplo, eu gosto de tecnologia, eu gosto de meio ambiente, eu gosto de educação, você aplicar para projetos sociais que tem essas temáticas, porque faz também o processo seletivo dos jovens embaixadores, visto que você precisa de um projeto social, ser mais fácil e não tão... você não fica tão ansioso durante o processo seletivo, porque você ali fica calmo, você tá fazendo algo que você gosta, assim, sabe? Então, eu acho que é ser honesto em todas as respostas, ser honesto de verdade, sempre que você for sentar para fazer alguma redação que o programa a aplicação pede, você tá bem tranquilo antes de fazer, tá certo? Se engajar em algum projeto social que você goste, da área que você goste. E eu acho que também você aperfeiçoar o seu inglês. Então, se você já tem planos de aplicar pro próximo ano, para ser Jovem Embaixador 2025, você começa a partir de hoje treinando seu inglês, seja assistindo mais séries, seja vendo gramática, se você tem problemas com isso, seja treinando seu speaking, né, sua fala. Eu acho que vai ser muito bom também, não porque você precisa ser fluente no programa, mas porque você vai ter um aproveitamento maior, isso exatamente, do programa, porque você vai conseguir entender as pessoas de forma clara, sem nenhuma dúvida, você não vai ter tanta insegurança para falar. E eu acho que é isso, gente. Obrigada por me ouvirem, espero que tenha ajudado. Se você tem mais interesse, vocês podem ir nos sites oficiais da embaixada, né? Embaixada dos Estados Unidos, ou nos consulados dos Estados Unidos aqui no Brasil. No Instagram mesmo, você consegue encontrar os perfis. E também, se você jogar no Google Jovens Embaixadores, o primeiro link que aparece é o link informando um pouco mais sobre algumas informações que eu posso ter deixado passar, tá bom? Obrigada e espero ter ajudado. Tchau!